Nos últimos anos, Nova York tem visto uma crescente absurda no número de corridas ilegais. 5 anos atrás é estimado que a polícia nova-iorquina recebia em média 10 ligações de reclamação de corridas no mês. Atualmente esse número cresceu para 10 ligações em um dia. E junto com essas corridas, temos acidentes, brigas e mais algumas coisas não tão legais. Mas por que está rolando? E mais importante, o que está acontecendo em Nova York? Vem comigo que eu vou te apresentar a cena underground de corridas ilegais nova-iorquina. New York City, everybody make some noise! Yeah! Let's go, hit that bitch! Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Lengruber e você está assistindo Desvendando Máquinas. Algumas pessoas, quando olham para esse problema, atribuem ao fácil acesso a carros rápidos. O que acontece é que lá nos Estados Unidos, diferentemente daqui, os carros são muito mais baratos. Por exemplo, por $27 mil você compra um belíssimo Dodge Charger Catback de 2020. Já que no Brasil, com R$22 mil, você compra esse belíssimo Peugeot 207 1.4 de 2012. E com os outros R$5 mil, você paga um psicólogo e um mecânico. Pois acredite, você vai precisar. Mas isso não é o problema. Recentemente essas corridas têm ganhado bastante visibilidade nas redes sociais, as quais chegaram a um ponto que temos youtubers que se filmam fugindo da polícia. Cops are really fucked up. Like, they out here trying to get the street racers. Fuck them niggas, yeah? E fazendo todos os tipos de barbeiragem nas ruas. A legislação pune tais atos com multa de $300 a $620, mas o que parece é que essa quantia não é o suficiente para desencorajar esses jovens que estão em busca de viralizar na internet. Para eles, é um preço que eles estão dispostos a pagar. Mas para entender como eles chegaram a esse ponto, vamos entender um pouco da história. Voltamos para os anos 60, onde a corrida de muscle cars era algo bem comum, mas com o tempo, devido às grandes quantidades de acidentes, eles tiveram a brilhante ideia de criar uma pista para que esses pilotos pudessem conseguir competir sem botar a vida de terceiros em risco. Mas mesmo com essas pistas, alguns pilotos ainda preferiam testar os seus carros nas rodovias, onde eles podiam competir entre si, apostar e ainda ficar famoso na galera. E era exatamente assim que a cena de corridas ilegais era em Nova York. As corridas aconteciam em uma rodovia que conectava Brooklyn Queens Expressway para o Grand Central Parkway, que era uma rodovia bem larga, a qual possibilitava vários competidores competirem ao mesmo tempo. Na época, essa rodovia era o ponte da galera. Lá chegou a ter em uma noite 40 carros com aproximadamente 3 mil espectadores, um número completamente absurdo para literalmente uma rodovia. E não demorou até que a polícia tomou ciência do que estava acontecendo nessa rodovia. Por isso eles intensificaram o policiamento e chegaram a prender em uma noite 26 pessoas. Outro número completamente absurdo, não é mesmo? E conforme o policiamento aumentou, os pilotos começaram a se espalhar pela cidade e aquela rodovia que até então era o Maracanã das corridas ilegais está destinada a se tornar apenas uma memória, uma lenda para as próximas gerações. Agora nos anos 90 não tinha somente um lugar para correr, eles estavam sempre diversificando as pistas para tentar dificultar o trabalho da polícia. Pode-se dizer que algumas coisas mudaram em relação aos antecessores. Primeiro, os lugares da corrida e depois, os carros. Nos anos 60, muscle cars eram os favoritos dos pilotos, eram os mais comuns. Entretanto, nos anos 90, os carros japoneses começaram a roubar a cena. Honda se tornou a marca favorita dos pilotos, pois além de ser um carro confiável, ele era muito bom, aceitava muito bem as customizações e, em cima de tudo isso, ele também era um carro para o dia a dia, algo perfeito para a pessoa que somente corria nos finais de semana. E essas máquinas aos poucos foram tomando conta da cena nacional, tanto que houve um aumento significativo no número de oficinas e lojas de customização para carros importados. Seja japoneses como Honda, Nissan, Mitsubishi ou Subaru, ou até mesmo alemães, como BMW, Mercedes e Audi, todas com o intuito de customizar o carro para deixá-lo o mais rápido possível. E foi em meio a esse caos, toda essa doideira, que nasceu inúmeros artigos e histórias sobre o que acontecia nessa cidade. Um dos artigos que ganhou mais notoriedade foi o artigo escrito pelo renomado jornalista Ken Lee, que falava da história de Rafael Esteves. Não se sabe muito sobre ele, mas fato é que ele era um piloto muito respeitado, estava sempre nas competições e não costumava perder. Mas o que chamou a atenção nesse rapaz era que ele foi o primeiro a ter um carro de 10 segundos. Caso vocês não saibam, carro de 10 segundos é um carro que consegue percorrer 402 metros, o tamanho de uma pista de drag race, em menos de 10 segundos. E essa história ficou tão famosa que foi para Hollywood, onde o diretor Rob Cohen resolveu fazer um filme que tinha como tema corridas ilegais. E esse filme é o icônico Velozes e Furiosos. Agora, com toda essa fama e repercussão que esse filme teve, as lojas de customizações e os pilotos só pensavam em uma coisa: o carro de 10 segundos. E conforme o tempo foi passando e as tecnologias avançando, os carros estavam ficando cada vez mais velozes e cada vez mais perigosos. E isso era um grande problema.
Ainda mais porque a cidade estava somente aumentando. Então, por exemplo, as pistas que ficavam na parte rural da cidade começaram a ser compradas por grandes corporações, que compravam e faziam grandes conglomerados residenciais ou comerciais. Dessa forma, os competidores, as pessoas que queriam somente ter um carro rápido e correr nessas pistas sem ter que botar ninguém em risco, agora eles não tinham mais esses lugares. Era preciso que fizesse uma viagem de algumas horas para Nova Jersey, onde tinha uma pista. Mas é óbvio que a maioria das pessoas preferiam correr nas ruas mesmo, onde era mais perto. E foi assim que aumentou significativamente o número de corridas ilegais. Somado a tudo isso, como já havíamos falado no começo do vídeo, algo que corroborou imensamente para o aumento das corridas ilegais foi seu fácil acesso a carros rápidos. Por exemplo, por mais que de fato os carros fossem muito mais baratos do que aqui, era muito mais difícil antigamente você ter um carro de 10 segundos, pois ele simplesmente não existia ou ele não estava no mercado. Mas por exemplo, atualmente com a modesta BMW 340i Turbo, com motor de 6 cilindros em linha, se você fizer algumas pequenas modificações, ela pode chegar ou até mesmo ultrapassar os 10 segundos. Tudo isso sendo discreta e custando em torno de 25 mil dólares. É algo completamente absurdo. Antigamente era preciso que você fizesse sérias modificações para que os carros tivessem uma performance parecida com os carros de atualmente. Mas fato é que os jovens estão ficando cada vez mais educados e informados em carros que têm plataformas fáceis de serem modificadas e que se misturam bem com o tráfego. Pois afinal, se você está fugindo da polícia ou fazendo alguma corrida ilegal, a última coisa que você vai querer é chamar atenção. Por isso, um carro que se mistura bem é muito importante. E o engraçado é que as redes sociais têm tido um papel enorme em mostrar quais são esses carros. Temos até uma página no Instagram dedicada somente a isso. Por exemplo, temos a One Stock F30, que é dedicada a mostrar carros que parecem ser comuns, mas possuem performance de carros de luxo. Então é por isso que é tão comum a gente ver vídeos de carros aparentemente comuns/populares dando pau em carros esportivos, pois na verdade, os tais carros populares não são nem um pouco originais, ainda mais em Nova York. Os sedãs e cupês alemães sempre foram muito adorados pelos nova-iorquinos. Nos anos 80 tínhamos a Mercedes 500E, Mercedes SL e BMW M3. Já atualmente temos a 240i, 340i e a 440i, que são carros muito mais acessíveis e não chamam a atenção, o que os torna perfeitos para dar fuga na polícia. Mas um fato curioso é que o código de perseguição da NYPD, Polícia Nova-Iorquina, é que a perseguição deve ser terminada no momento que ela oferece risco à vida dos policiais ou até mesmo das pessoas inocentes na rua. No momento que se torna muito perigoso, os policiais são orientados a parar a perseguição imediatamente. Em uma cidade tão populosa como Nova York, qualquer perseguição pode ter consequências irreversíveis. Para eles é preferível pegar a placa desses infratores e através desse documento descobrir quem é eles e fazer uma prisão em um lugar muito mais seguro, sem botar a vida de terceiros em risco. Só que tem um pequeno problema. Os pilotos perceberam isso e começaram a utilizar o que eles chamam de carros fantasmas, que é quando eles alteram a placa mudando o número ou até mesmo simplesmente tirando-a do carro. Dessa forma é impossível os policiais identificarem quem são essas pessoas. A polícia, vendo todos esses carros alterados e vendo que sua estratégia não estava dando certo, ela não teve outra opção senão perseguir esses infratores. E a partir de 2023, quando eles começaram, eles teve um aumento de 600% mais perseguições em relação ao ano anterior. Foi criada uma divisão na polícia responsável por perseguir esses infratores. Eles ficam com carros descaracterizados e quando encontram alguém correndo, iniciam a perseguição. Mas o problema é que na mesma medida que as perseguições aumentaram, os acidentes também aumentaram. Dessa forma a polícia fica em uma posição muito delicada. Ela simplesmente deixa as pessoas fugirem, ou ela corre atrás deles, mas bota a vida de terceiros em risco. Bom, me diz o que você faria. E por hoje é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua atenção. Chegou até aqui e gostou do nosso vídeo? Sinta vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu comentário falando o que achou do nosso vídeo e se você correria atrás desses bandidos ou deixaria eles fugirem.